Boa noite a todas, todes e todes. Eu me chamo Nádia Nádila, sou comunicadora aqui no canal Utopia Revolucionária, que tem como objetivo promover e estimular nas pessoas a consciência crítica e reflexiva para que elas possam agir coletivamente na transformação do mundo. Hoje eu estou aqui para discutir o preconceito contra a cultura do funk e do rap. E eu queria, antes da gente começar, explicar um pouquinho do porquê que eu escolhi esse tema, né? Esse interesse ele surgiu principalmente porque eu comecei a expor um pouco da minha vida, assim, de algumas coisas que eu gosto de escutar nas redes sociais, e eu comecei a perceber assim um certo preconceito, né, com relação às músicas que eu escuto, né, tanto o funk quanto o rap. E aí eu percebi que existe uma figura, um estereótipo sobre a figura do estudioso ou do intelectual, né? Como se a gente pudesse seguir uma cartilha de bons costumes, de boas maneiras, uma forma específica de ser. E eu tenho visto muito nas redes sociais também o crescimento do funk a nível mundial, né, principalmente ali no TikTok, a forma como ele tem explodido, né, como o Brasil tem dominado a partir desse cenário. E como o rap também, né? Principalmente hoje em dia, quando a gente pensa o grupo dos Racionais, né? Que inclusive teve até suas letras incluídas nas provas do Enem, o podcast Mano a Mano, essas, né? De como também a gente, de alguma forma, parece que há uma certa inclusão, né? Nesses dois movimentos culturais. Por isso, eu convidei duas pessoas que são mais que especiais para trocar essa ideia comigo, e sem mais enrolação. O Thiagson, ele é funkeiro, ele é professor de música, é palestrante, escritor e compositor formado em música clássica, que hoje faz doutorado sobre funk na USP. E o Vinícius Preto é rapeiro, isso foi eu, historiador, produtor cultural e fundador do grupo Zamba Rap Clube, com mais de 60 músicas lançadas entre álbuns, clipes, singles, participações, EPs, tanto em grupo quanto solo. Sejam muito bem-vindos, obrigado por aceitarem estar comigo hoje, e já falo que se eu tiver esquecido alguma coisa, se apresentem mais devidamente, mas eu já quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Eu quero saber como é que foi o contato de vocês, né, tanto com funk quanto com rap, quero saber um pouco mais sobre a história, o que levou vocês a ter esse contato com esses movimentos, né? Eu nem sei se exatamente eu estou falando o termo certo, se é um movimento cultural, então vocês podem explicar um pouco sobre isso também. Mas falar um pouco, né, de onde vocês partem, né? Eu acredito que isso é importante para a gente entender o que a gente está tentando debater aqui. E eu vou fazer, então, direcionar primeiro a minha pergunta, então, para o Thiagson e depois para o Vinícius. E se sintam à vontade, sejam muito bem-vindos. Salve, salve, a Peninho tocou aqui. Salve, salve, boa noite, obrigado pelo convite para discutir o preconceito do rap com o funk. Vou aproximar aqui da boquinha para vocês conseguirem me ouvir. Pô, o meu contato com o rap aconteceu de modo espontâneo. Meu pai me incentivava a ouvir muito rap, porque ele era um cara de esquerda, que meu pai era muito mais velho do que eu, né? Então, ele nasceu em 1939, tinha idade para ser meu avô. Normalmente os pais já são mais velhos que os filhos, né? Mas meu pai era muito mais velho e ele participou da greve dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Então ele me incentivava a ouvir muito rap. O funk já foi um contato espontâneo também, né? Na periferia, assim, de Santo André. Um contato intenso, sexual, já na infância, rolando de tudo nas festinhas em casa. Na época do Furacão 2000, Jonathan da Nova Geração, Bonde do Tigrão, MC Serginho e Lacraia. Época boa. É isso. Boa noite aí para nós. Satisfação, Nádia, Thiago. Eu lembro que quando eu tinha 7 anos, eu ouvi Fim de Semana no Parque, né? Aquilo ali quando eu era criança e acaba ficando ali na sementinha. Aí eu lembro de ouvir Negritude Júnior, que o Mano Brown participava, um negócio já ali nos anos 90, né? Sou de 85, né? Então, fazer as continhas aí vai ver que... E aí eu lembro que ali
com criança ainda, chegou em casa um vinil do Rap Brasil, volume 3, eu acho, e aí tinha os funk do Rio, só que as músicas chamavam Rap da Felicidade, Rap das Armas, Rap e tal. Então ali, pra mim era rap, né? Pra mim era rap aquilo. Então eu já ouvi aquilo, e aí comecei a ouvir Planet Hemp, Racionais, e veio tudo nessa mistura aí. Mas em casa eu ouvia mais MPB e samba, eu era mais o pagode também. Em casa o pessoal era mais do pagode, então foi um movimento que me pegou na rua, né? Então o rap, o funk foi chegando pela rua, pela quebrada mesmo, que eu sou lá de Itaquera, Zona Leste de SP, então foi uma parada que foi acontecendo e foi me construindo ali. Mas aí ali dos 14 para frente foi quando eu decidi, tipo, ouvir lá Racionais, DMN, vários outros hits, RZO, Visão de Rua, e foi um barato que me aproximou do que eu vivia, do que eu via. Então acho que... E o funk sempre teve próximo e junto, né? Que nem o Jackson falou aí do Furacão 2000, foi um bagulho que explodiu mesmo. Eu lembro de fazer as dancinhas, Morto Muito Louco e as paradinhas de adolescente, né? Então é bem legal. E aí a gente foi entendendo, né? Que é um movimento ali de quebrada, né? Da gente. Então foi começando, foi um pouquinho por aí. Acho que o seu tá desligado, né? Vocês estavam aqui falando do Furacão 2000 e eu lembrando, né, que eu também, né, sou da década de 90 e comecei a ouvir funk quando eu, sei lá, acho que eu tinha uns 9, 10, e era justamente esse, né? E o meu pai, eu acho que ele tá até assistindo essa live aqui, ele não deixava a gente escutar. Ele não deixava, mas a gente escutava, todo mundo escutava meio que escondido, né? Mas é um pouco contraditório, né? Que ao mesmo tempo, naquela época, tinha ali o El Chan, tinha outras coisas que a gente escutava e era bem aberto. Mas eu acho que tinha esse preconceito mesmo com o funk, eu acho, pela essa questão da sexualização, né? Que se fala e tal. Eu acho que é uma coisa que tem até hoje, né? E com rap, na verdade, eu só fui ter contato alguns anos depois, assim, com um primo meu que escuta até hoje. Na verdade, ele é o responsável por eu ouvir rapper hoje em dia. Assim. E eu acho que eu vou, assim, eu quero muito fazer essa pergunta de onde veio esse preconceito. Mas antes eu acho que eu quero começar você explicando um pouco sobre o que é, tipo, sabe, de onde o rap surge, sabe? E de onde o funk surge. Eu acho que primeiro a gente começar entendendo um pouco disso, porque tem muita gente que, apesar de ter um contato, eu mesmo tenho um contato, mas tem muita coisa que eu não sei, né? Então, acho que eu vou começar até fazendo essa pergunta para o Vinícius, né, sobre a questão do rap específico, tipo, de onde é que o rap surge? Acho que no Brasil, né, a gente fez aí 50 anos do hip hop, e como é que surge, quer dizer, como é que surge fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, e como surge aqui no Brasil também. Ali nos Estados Unidos surgiu depois de algumas questões até sociais lá dos Estados Unidos, depois de direitos civis, né, mais para frente, e tem várias histórias e até documentadas, né, que negros lá na periferia lá de Nova York, negros que até vieram de outros países, né, Jamaica, por exemplo, então foram ali criando um movimento, né, o hip hop agora, que fez 50 anos, aí tem a história, né, do movimento surgir na casa do Kool-Herc e tal, ali aquele movimento explodiu, né, eram gangues que brigavam, e aí a partir dali foram o movimento hip hop com as danças, e depois com as rimas, os DJs e tudo que envolve a cultura, o grafite, ele foi se consolidando. E ganhou o mundo, né? Então, fim dos anos 80 veio para cá, o Brasil passava naquele período ali, no fim da ditadura também, o rock sendo a música mais consumida por aqui. Estou resumindo bem, né, para não me alongar. E ali naquele... Não sei se pouca gente sabe, mas na história aqui, o Nazi, né, que é o do Ira, ele é um dos caras que ajudaram o movimento ali a acontecer, do rap em específico, porque a dança do hip hop, né, o break, já estavam indo na TV, né, por causa da São Bento, já tinha matérias, Nelson Triunfo já
fazia aparições na TV, então era um movimento que estava já se consolidando. E o rap surge alguns grupos, né, no álbum Cultura de Rua, que tem algumas músicas que ficaram famosas. A do Taíde é a mais famosa, né, Corpo Fechado. Então, a partir dali, o rap entrou como música, né, nas rádios. Teve o Gabriel Pensador também, com o Mateu Presidente. Então, o rap foi ali crescendo, aparecendo um pouco, e já ali também a gente já percebe algumas diferenças, né, do que como o Gabriel Pensador surge, onde ele acessa, o Taíde, o Racionais, e aí começa já aí, acho que a sementinha do preconceito, que, né, a gente sabe que é histórico, mas dentro do movimento ali a gente já vê as diferenças, né, então, e o rap foi sempre associado ao crime, né, essa parada pesada, e como sempre foi uma denúncia aqui no Brasil, não que seja uma obrigação, né, falar sobre, mas até alguns funks do Rio de Janeiro, já na época que aparecia Rap do Silva, por exemplo. Então, são músicas que foram mostrando uma realidade que ninguém falava, pouca, né? A gente pega MPB, o samba talvez tinha algumas músicas, mas não tão aprofundadas. Então, o movimento ali do hip hop, do rap, foi caminhando de abraçar a periferia. Eu acho que foi onde a quebrada se entendeu como, isso aqui é parte da gente, né? E aí tem várias outras histórias, né? Do próprio funk também, né? No Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. Mas, resumidamente, veio, né, de fora, e aqui no Brasil foi um movimento que ali da São Bento ganhou o Brasil, ganhou as periferias aí, e tá aí os grupos que a gente conhece, Racionais, RZO, e vários outros, né, GOG e tudo mais aí. Uma coisa que eu acho interessante sobre isso é o fato de que lá nos Estados Unidos ele nasce ali durante a luta pelos direitos civis, né, assim, naquele período histórico, né, que é um período efervescente, né, então ele traz essa coisa de denúncia que você falou. E, Thiagson, eu sei que, gente, eu acredito que os dois movimentos, de maneira geral, eles são tipo um contínuo histórico, né? Sim. Mas como eu quero pegar um pouquinho de cada, aí eu vou botar agora com relação ao funk, mas eu sei que é uma história contínua entre os dois movimentos, né? Muito bom. Acho que sempre que a gente fala da história do funk, as pessoas se sentem obrigadas a falar do funk do James Brown, porque tem o mesmo nome. Musicalmente, não tem nada a ver, ou tem muito pouco em comum. Ou, na verdade, o que tem em comum é o mesmo princípio de uma música afrodiaspórica, uma música de preto, uma música sensual. A gente às vezes não para pensar na semelhança da palavra funk com fuck. E também a gíria funk também era usada para descrever o odor das relações sexuais. Tudo isso na época do James Brown. E aí, em abril de 68, o Martin Luther King foi assassinado, né? E eu acho que isso foi um ato que gerou uma comoção mundial, mais ou menos como George Floyd. E através daí muitos grupos começaram a se empoderar através da música preta. Na verdade, o funk, tanto o funk como o rap, eles têm a mesma origem, né? Eles vêm da cultura hip hop. A diferença é que o funk é uma música dançante. O rap, você pode dançar rap? Pode. Você pode fazer o que você quiser. Mas, e na verdade, a gente dança, né? A gente mexe um pouco o corpo com grave, com trap. Mas não é uma música feita para ser dançada, assim, né? Ou dançada de um modo diferente. Então, o funk a gente define como uma música eletrônica, assim como o rap é uma manifestação eletrônica que usa samples. A palavra sample vem do inglês, né? Que vem do francês antigo, exemple, que é um exemplo, um trechinho de uma música junto com uma base. Isso também tem a ver com os equipamentos de som sound system na Jamaica, né? Essa cultura de baile de rua que começa lá. E aí, bom, tem esse cenário. Martin Luther King morreu em 68. Aí tem a questão do rap nos anos 70, na década de 70. E aí, nos anos 80, o funk
começa a ser tocado nos bailes black, nos bailes da pesada, com DJs Big Boy e Ademir, em Botafogo. É interessante falar Botafogo no Rio de Janeiro, porque Botafogo não é quebrada. Botafogo, inclusive, é um bairro de playboy, tipo Vila Madalena, assim, uma parada assim. E aí, esses bailes no Canecão, lá em Botafogo, uma casa de show, começaram a ter muita repercussão e muita gente ia para esses bailes e se tocava realmente o James Brown, se tocava funk. Aí veio o nosso querido Roberto Carlos empatando a foda com a voadora. Aí o Roberto Carlos tomou conta do Canecão. Aí esses bailes que tocava de tudo, o Catra mesmo fala que tocava Beatles, tocava de tudo, tocava música preta, tocava dance music, mais branca, né? Esses bailes começaram a ir para as quebradas, para as periferias, e começou a movimentar muita gente, muita gente. Começou a ser um fenômeno carioca muito grande, a ponto de já ter um primeiro mestrado sobre funk em 1987, do Hermano Viana, que é irmão do Herbert Viana, do Paralamas do Sucesso. O Vinícius falou do Nazi. É interessante, né, como esses caras que fazia sucesso no rock, a gente sabe também, né? Os caras que faziam sucesso nessa época era tudo branco, classe média, era isso. Mas, né? Inclusive os DJs Big Boy e Ademir, que traziam a música preta, eles também não eram caras de quebrada. Então a gente fala assim, não, o funk é som de preto, isso aí é. Só que no começo ele era trazido pelos playboy, que tinha acesso a ir para os Estados Unidos, ir para Los Angeles, trazer para cá. Isso é interessante. E hoje, graças a Deus, mano, é muito bom a gente ver moleque preto de quebrada fazendo sucesso. Não precisa mais do empurrãozinho do playboy. Não precisa, graças a Deus. Acho que é isso. Não sei se eu resumi muitas ideias. O funk foi se transformando, chegou. Mas toda essa música é do hip hop também. Miami Bass, Volt Mix, as primeiras bases. E aí, como o funk é uma música dançante, ele sofreu um processo de abrasileiramento, a ponto de se tornar tipo uma vamunha de candomblé. Esse batidão. E aí, meu parceiro, ficou mais preto ainda. Acho até que o funk nem se abrasileirou, ele se africanizou. É bem interessante isso. Falei pra caralho, desculpa aí. Não, mas é isso, Thiagson. E tem a questão até, se a gente, a Nádia também pode falar bastante disso, a questão da época também, as dificuldades de acesso, né, dos equipamentos. Então, isso também, entre aspas, ajudou, né? Tentam, né? Até hoje não dá acesso às coisas, às coisas materiais. E isso acabou ajudando também. Então, tem as questões sociais aí nos Estados Unidos, aqui também. Mas é bem interessante. Eu estava conversando, eu cheguei um dia para o Vinícius, a gente estava conversando no WhatsApp, eu estava falando justamente sobre isso que você falou agora com relação ao funk. Eu estava falando para ele assim, olha, eu estou numa vibe que eu só quero escutar coisa alegre, coisa, tipo, divertida, coisa... Só quero ouvir música dançante, música... Eu já tive muitas fases, acho que a gente acaba tendo muitas fases, né? Mas eu falei, eu tô numa vibe assim. Aí eu virei para ele e falei assim, não estou conseguindo muito escutar rap. E eu até falei assim, eu acho que vocês precisam criar umas músicas assim, às vezes, assim, mais alegres, assim, pra gente poder... Eu tava falando isso justamente para ele, assim, eu falei, agora eu só tenho escutado funk, tipo, a vibe. E, tipo, pop, umas músicas mais, assim, aí eu falei, a vibe, é o momento que eu tô, né? Aí eu falei, aí a gente tava justamente, acho que foi, nem lembro se a gente já tinha marcado a live, ou se foi antes da live, antes da gente combinar a live, só sei que eu, aí eu falei, vamos falar sobre isso, que eu acho que eu quero conversar com as pessoas, se tá todo mundo também um pouco nisso, assim, porque tem isso, né, o funk, o rap, ele nasce como essa coisa da denúncia e da questão da sobrevivência. Aí as pessoas falam muito da questão da violência, mas é a retratação da vida cotidiana, da realidade das pessoas, né? Eu vejo muito assim, e o funk ele também retrata isso, só que ele retrata outro ponto da vida das pessoas. Ele não retrata necessariamente essa questão mais que eu acho que de alguma forma, assim, o que a galera encara como crítica social, né? Eu acho que o funk também ele é uma crítica social, porque é isso, ele também é marginal, assim, vamos assim dizer, né?
Vocês, assim, eu nem estou fazendo uma pergunta, mas se vocês quiserem fazer um comentário em cima dessa fala, estejam abertos aqui. Não, eu acho que é bem nesse sentido mesmo. O rap até aqui, né? Até se a gente pegar os primeiros rap, assim, nem é tanta denúncia, né? Tem o rap da Lagartixa, e aí tem o Corpo Fechado, Nome de Meninas, que acho que o mano era da Leste também. Eu lembro que isso mudou muito, né? E aí depois entrou, né? Veio o Gangsta Rap, e aí entrou nessa da denúncia também, e aqui fez bastante sentido, né? Pelo que a gente estava passando, pós-ditadura e tal. Então, eu acho que o movimento aqui foi criando e encaminhando nesse sentido, né? Mas se a gente pegar até os primeiros raps americanos, era a CDR, eram as músicas até que dava para dançar, MC Hamster, né? Então, é isso, Thiago. Então, é uma questão que foi entrando no que a gente precisa falar disso, ninguém tá falando, e o rap foi um movimento que aqui e também lá fora acabou abraçando e ficou enraizado, né, nessa questão do social, da denúncia, né, que é importante também, né. Pô, só queria acrescentar uma parada que eu acho interessante, que na verdade, isso me lembrou um filme, uma série da Amazon Prime chama Them, que significa eles. Porra, é uma série muito foda. Aí eu tava pensando esses dias sobre essa série e eu descobri que eu odeio filme que fala de política. Eu odeio. Eu não gosto, desculpa. Eu falo de política toda hora nas redes sociais, mas eu não gosto. Só que todo filme fala de política. E essa série da Amazon Prime, ela é muito política, só que ela fala de política falando num filme de terror e suspense. Não tem partido político, não tem picuinha. Essa série é muito boa porque você tem uma estrutura social em que todo branco é inimigo da família preta. Todo branco, não tem jeito. Não sei se eu dei spoiler, se eu já estraguei a série, desculpa aí, mas é bem interessante, né? Uma família preta que se muda para um bairro de playboy, o cara é um engenheiro, trabalha pra caralho, e aí começa o incômodo. E aí você vai vendo, todo branco é inimigo. Então isso é falar sobre política. Por que eu tô falando isso? Porque o funk, ele fala de política. A putaria é política. Esse questionamento. E é uma putaria sintética, né? É tipo você tomar uma pílulazinha sintética, que vem muita informação com um comprimido só. Vou catucar o seu boga, um negócio assim, bem agressivo. Isso é político. Esse incômodo, tudo bem, né? Tem a questão da moralidade, mas essa moralidade cristã também, esse questionamento da moralidade cristã, é um questionamento político. Então, acho que eu gosto do funk é de conseguir falar sobre política. Quando a gente vê uma criança cantando putaria, aí o Ministério Público vai lá e fala: Meu Deus, o que tá acontecendo? Vozinha de criança do MC Pedrinho falando como é bom fuder uma puta profissional. Isso é político. Exato. Aí ele tá dizendo que não tem infância na quebrada. Acho que é bem interessante, né? Essa forma de falar sobre política falando de putaria. É isso. Uhum. Esses dias eu tava... uma menina que eu sigo no Instagram, ela fez um post sobre bons pais que ela via em séries, assim, né? Exemplos de bons pais, que era Dia dos Pais. Aí tinha lá, exemplos de bons pais. E aí eu vi que ela citou vários, só que não tinha nenhum pai negro, né? No negócio que ela fez, assim. E aí eu amo a série Todo Mundo Odeia o Chris, gente. Assim, eu amo mesmo. Eu vou fazer um dia ainda uma série gigantesca de vídeos pegando ela para falar sobre qualquer assunto, porque eu fiquei pensando até em pegar um trecho lá para falar sobre o rap, falar sobre o movimento hip hop, para falar sobre os 50 anos. Já pegar aquela parte que ele decide ser DJ, entendeu? Porque tipo, dá para fazer muita coisa. Para mim, é a série que dá para falar sobre qualquer tema, até sobre pauta mental. Eu sei que tem o Dia da Terra lá, então assim, eu sei tudo. E aí eu falei, uai, e o Julius? Né? Eu sei porque eu pensei assim, o Julius é um bom pai. Ele está em 2 empregos, ele é um pai periférico e tudo mais. Ele é um bom pai. E aí ela falava assim, aí, né, fiz esse comentário lá que faltou o Julius. E expliquei por que faltou o Julius. E aí uma guria respondeu assim: mas o Julius não era necessariamente um bom pai, porque ele fez o Chris crescer muito rápido.
E aí eu lembrei disso que o Thiagson tá falando, sabe? Eu falei assim, olha, tenho certeza que foi ele que fez o filho dele amadurecer rápido, ou será se é a sociedade que a gente vive, dentro das perspectivas que a gente vive, que um pai e uma mãe, né, pretos, periféricos, estavam ali, na verdade, a todo momento, tudo que eles fazem é tentar proteger os filhos deles, assim, naquela série. E aí eu fiquei pensando muito nisso, assim, o tanto que a infância negra, ela é roubada, né, ela é roubada de nós, mas qualquer coisa que acontece é um questionamento, assim, vocês estão fazendo, não é a gente que está fazendo, é a estrutura da sociedade que faz isso, né? E eu acho que quando a gente fala, por exemplo, da sexualização, enfim, né, dentro dos espaços que a gente convive, é porque, infelizmente, é isso. Você precisa pegar uma criança preta e explicar para ela desde quando ela é pequenininha que ela não pode fazer determinadas coisas, ela não pode sair correndo, ela não pode... Enfim, tem várias questões. E as pessoas não param para refletir sobre isso. Enfim, eu falei muito e não fiz... E aí eu acho que a gente já entrou, né? Falou bem. Já entrou, é porque eu sou uma pessoa, eu falo isso com uma certa frequência, assim, eu conecto muito as coisas, eu não consigo ver nada em caixas, então a gente está aqui falando de música, e eu acho que, e é isso, se conecta com toda a perspectiva de sociedade. Aí eu acho que a gente entra na pergunta-chave da live de hoje, de onde surge esse preconceito com esses estilos musicais, né? Eu sei que o Vinícius, né, é historiador, o Vinícius é rapper, né, não sei exatamente de que contexto, acho que os dois vieram de periferia, o Thiagson também, e aí eu também quero fazer essa pergunta para o Thiagson, porque o Thiagson traz essa coisa, ele tem ido estudar música, e aí, né, vai para um outro patamar, de outra perspectiva, e depois ele vem e retoma com funk, então eu quero fazer essa pergunta para vocês, de onde vem esse preconceito, né, de onde isso surge? Estejam no meu nível aí para quem quiser falar primeiro. Deixar o Thiagson falar aí, pô. Vai lá, Thiago. Bora. Fala aí, pô. Não quer começar falando, não? Tô tomando um fôlego aqui. Não, tranquilo. Só acho que perguntaram aí sobre a série, a Tenha, do Amazon, né? É bem legal a série. É bem legal. Pô, a gente pode achar a raiz na invasão há 500 anos do Brasil, né? Se for longe. Mas são várias camadas ali, né? Quer ver, vou pegar um exemplo. Esse dia eu fiquei curioso e fui assistir o documentário aí da Xuxa no Globoplay. Eu falei, vamos assistir isso aí, vamos ver qual que é. E ali você vê várias sementinhas de preconceito, né? Que a mídia... Aí eu vou tentar entrar numa parte tão histórica, porque aí a gente sabe do racismo, a gente sabe das questões de classe, né? A gente sabe dessa parada, mas a gente vê a questão da mídia, né? De como ali até dos Trapalhões para frente, anos 80, 90, então, o que mostrava a televisão, como que eles queriam que retratava as pessoas pretas, como retratava as pessoas pobres e as novelas de escravo, enfim, né? Todo esse contexto aí midiático, as propagandas, o que era a mulata, o que era a loira, o que era o bom, o que era o ruim. Então, nessa questão, entrando nisso, né? Isso também entrou para a indústria da música, né? Se a gente for ver quem são os artistas que, sei lá, vamos dar um exemplo do carnaval. Carnaval é uma manifestação cultural que surge lá das favelas do Rio, movimento preto de favela, e tem até amigo meu que é de escola de samba até hoje, e eles falam quem que ganha dinheiro com isso hoje, né? E aí ele esteve em Parintins, por exemplo, e ele falou que o movimento indígena é diferente, tem branco lá junto, mas é diferente a questão de apropriação da cultura, tá ligado? Então eu acho que, né, dessa maneira do preconceito ali com o rap, e é como o Thiagson falou, do funk, que são irmãos, né? São movimentos que estão juntos, vem dessa questão de que é marginalizado, né? Se vem desse pessoal aí, só é bom quando a gente tomar para nós, tá ligado? Então, tem essa
essa é um pinguinho só, né, da onde vem esse preconceito aí, porque são várias camadas, né? Então, eu vejo que a questão da imagem, da propaganda, da publicidade, da televisão, ajudou a propagar, né, esse preconceito. E tem várias outras questões políticas, então, se for entrar aqui nesse mérito da política, então é maior ainda. Mas eu consigo, eu gosto de pontuar nessa questão da imagem, né? Se a gente sempre foi bombardeado aí com propaganda do que do que são as pessoas bonitas, né? Esses dias eu estava vendo uma matéria acho que era no TikTok, não sei. Uma pessoa falou: joga no Google, né, pessoas feias, aí o estereótipo que aparece. Mas joga também no Xvideos, por exemplo. A mesma coisa, empregada, tá ligado? Essas coisas, né? Então, essas coisinhas que não parece nada, acaba ficando no inconsciente ali das pessoas também, e muita gente dos nossos até acaba reproduzindo também. Então, acaba colocando esse preconceito aí, e que eu vejo que a gente tem combatido, tem melhorado, mas é uma questão bem de quem tem o poder na mão, de dinheiro e tudo, de poder falar, não, isso aqui tem que ser desse jeito. E acho que aí o funk, quando vem, que nem o Jackson falou, vem ali, faz esse movimento, entre aspas, né, tá falando da putaria, mas ele tá falando de uma questão política, social, do que acontece ali na quebrada, tá ligado? Tem até um parceiro que eu lembro quando nós jogava bola lá na quebrada, ele tinha 15 anos. E ele falou: vou virar DJ de funk. E aí hoje ele é DJ lá, Léo da 17, pá, é o mano que começou a fazer o trampo dele, o corre. Aí eu feliz pra caralho ver o mano estourando, tocando, fazendo funk. Então, é uma questão de conquista também, né? Então, o preconceito vem ali em várias camadas, né? Então, queria deixar esse registro aí. Agora, deixa com o Jackson. Porra, mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada. Léo é zica demais, é louco. Ah, muito bom. Pô, acho que é isso, mano, é como o Vinícius falou. O preconceito com funk, ele já vem de longa data, é um preconceito com pobre, com preto, com todas as camadas subalternizadas que o capitalismo precisa subalternizar para poder existir. Só existe rico porque tem pobre. Não existe essa ideia de riqueza espiritual. Todo mundo é igual, mas existe a exploração do capitalismo. Só que quando é que o preconceito contra preto, pobre, escolheu o funk específico como alvo? Aí a gente começa a olhar nos anos 90. Nos anos 90 começaram a surgir matérias nos jornais dizendo o perfil do funkeiro, apresentando o funkeiro como bandido, como marginal, como um ser analfabeto, baderneiro. Nos anos 90, isso. Só que o que estava acontecendo politicamente nos anos 90? A economia aqui no Brasil estava se abrindo para o neoliberalismo. O Collor estava chegando com tudo. E aí, o que o pensamento do neoliberal bruto precisa fazer? Ele culpa os pobres pela sua pobreza. Então, falar do funk é uma estratégia de culpar eles, culpar os funkeiros pelos problemas sociais. E aí, quando você faz as pessoas acreditarem nisso, você pode matar as pessoas e ninguém vai sentir falta. Então, no fundo, o preconceito com o funk estava nos anos 90 associado a uma estratégia de extermínio da população preta. E aí a gente olha o seguinte: nos anos 90 aconteceu no Rio de Janeiro, onde o funk estava rolando, a chacina de Vigário Geral, a chacina da Candelária, a chacina do Acari, tudo isso nessa mesma época. Tudo enquanto falava mal de funk, falava mal dos favelados, para poder matar, porque eles são o problema, então vamos matar. E aqui em São Paulo, que até tinha funk, mas não ficou conhecido por isso, aconteceu a chacina do Carandiru, que gerou, como efeito colateral, uma pancada no sistema de ação do PCC. E aí, em 2006, a gente viu a força do PCC, a possibilidade de organização, porque havia nos anos 90 essa estratégia de falar mal da favela para culpar e exterminar sem ninguém falar nada. Até hoje ninguém sabe como é que vai ficar essa questão do assassinato, do massacre dos 9 jovens no baile da 17 no dia 1º de dezembro de 2019. Então é isso. Enquanto
vocês falavam, gente, eu tô aqui com um debate muito foda, esse debate tinha que ser feito todo dia, em todos os lugares. Eu costumo falar que, eu falo, se as pessoas estão cansadas da gente falar sobre esses assuntos, pois elas vão, vai continuar repetindo, até que as pessoas entendam, né? Porque a gente meio que fala sobre isso todo dia, né? Quando eu penso nessa questão do preconceito que não é só um mero preconceito, né? Eu acho que as pessoas tendem a minimizar, né, o que isso significa, assim, né? Não é uma coisa que as pessoas acham assim, é uma coisa que surge do nada, é só porque a música não é muito legal, é só porque ela fala de sexo, ou então é porque o rap só fala de violência, né? Tipo, é um negócio pesado, não quero saber disso e tal. Parece que ela nasce no meio do nada, se ela está flutuando num processo. Mas vocês falando sobre essa questão, né, o Thiago e o Vinícius falando sobre o preconceito, em que tem momento ele surge ali como estratégia de dominação, como estratégia de poder, né? Mas aí você vai indo um pouco atrás, assim, aí você vai ali na capoeira, que é um movimento cultural negro, O né? samba. O samba, na bossa nova, que geralmente só se começa a se aceitar quando ele passa por um processo de embranquecimento, né? Quando são pessoas brancas que tomam conta desse, né? Principalmente a partir da... Eu nem sou a melhor pessoa, estou só aqui comentando a galera do mercado da música, enfim, eu estou aqui só, né, dando ideia aqui, mas quando a gente pensa historicamente, né, as prisões, prender por vadiagem, ou então eu li algumas leituras, tenho feito algumas leituras aí sobre negros, enfim, na integração da sociedade aí, que geralmente você vai ver a figura do sambista ali, né, no começo, talvez, ali antes do samba se tornar tão conhecido, como a figura de um vagabundo, como a figura de uma pessoa malandro, né, que não tem responsabilidade com a família. Então essa leitura, ela vai sendo feita, né, ali principalmente na Primeira República, no pós-abolição, depois, né, caminhando até os dias de hoje. Você vai ver essa leitura sendo feita para realmente rechaçar e ter um processo de embranquecimento real da população e genocídio da população negra, mas você vai vendo a galera da esquerda também fazendo, principalmente a galera branca, né, fazendo uma leitura muito racista sobre não só sobre esses movimentos, mas sobre as figuras dessas pessoas, né, dessas personalidades. Essa é a questão. Então, você vai vendo isso acontecendo, você vai vendo a forma como isso serve, não é uma marginalização única e exclusivamente do estilo musical, é porque é preto que faz, né? Então, é uma estratégia de dominação, né? E tem a questão até do estereótipo, né? Porque eu sou de Taquera, de Quebrada, não tenho a pele retinta, mas a gente já andava com aquelas roupas largas, camisão larga, boné, e aí até hoje eu gosto de andar assim um pouco, mas aí vai ficando velho, a gente vai mudando um pouco as roupas também. E aí, dependendo do lugar, tipo, já se verem, Thiagson pode falar um pouco sobre isso também. A roupa que você chega, ninguém vai falar que você é um cara que está estudando música, ninguém é um cara que vai falar que você sabe isso. Nossa, mas como esse cara é inteligente, tá ligado? Então, o preconceito também parte desse estereótipo também, de que a gente não é inteligente, não sabe... não estuda, não gosta de estudar, e são, né, várias camadinhas que a gente vai pegando, né, e aí essas questões históricas só vão se repetindo também, né, porque o sertanejo tá aí, tem umas músicas que eu não acho que somem nada, mas as pessoas consomem, numa visão, nem tô nem falando que é música ruim ou não, porque eu acho que música é gosto, né, não existe música ruim. Então, mas é uma questão de tipo assim, olha quem faz sertanejo, olha o estereótipo, olha como eles são, né? Como eles são bonitos, como eles são legais, né? Então, é isso, né? Vai na questão do branco é bom, né? Então, a gente sabe como funciona, né? Escurecendo as coisas.
Ah, bom, exatamente, né? Tem todo um processo racista no fundo de você associar feiura, de você associar nojo. Maria Carolina de Jesus, acho que no Quarto de Despejo, ela fala em algum trecho dessa coisa do nojo do favelado, né? E acho que as pessoas não esperam. É muito louco. E ainda hoje isso acontece, mano. Se a gente parar para pensar nessa nova geração de intelectuais aí que tá surgindo, o Chavoso da Total. USP, Aldino Vilão, o Vinão, Funkeiros Cuts, as pessoas. Isso, na verdade, no começo, eu até troquei uma ideia com isso, sobre eles com isso, num debate que a gente fez lá no Sesc, que eu falei assim, mano, será que não tem gente que segue vocês, que ri de vocês? Ah lá, o funkeiro pagando de intelectual. Tipo, essa Acho que é coisa piadinha. exótica. Tem, Uhum. tem essa exotização. Enquanto a gente sabe que, por exemplo, um cara como Leandro Carnal, todo branquinho, todo belo, todo recatado, todo do lar, tem muito, porra, tem uma porrada de seguidores. Eu vejo isso, cara. O meu trabalho no Instagram, o que que acontece? Uhum. Às vezes eu publico umas paradas meio pesadas sobre funk, assim, pra ver se as pessoas aceitam o jeito funk de ser. E aí, o que que eu percebo? É engraçado porque às vezes tem muito like quando eu tô cantando uma putaria ou fazendo alguma piada, só que muita gente deixa de me seguir também. Eu perco alguns seguidores, às vezes 1.000, 2.000. Depois acaba voltando, mas vamos que vida que segue. E aí eu percebo que as pessoas não toleram o jeito, né? Porque elas falam, não, se o cara tá fazendo isso, ele não é um intelectual, ele é um charlatão. E eu falo assim, mano, intelectual ou acadêmico não tem a ver com genialidade. Tem a ver com profissão. A gente faz isso, a gente tá na universidade, escrevendo, pensando sobre. E profissão, vai ter os caras burros, é o que eu mais falo, denuncio os caras da USP, como tem burrice lá, uns caras que não, mano, sem vivência, sem porra nenhuma, quer falar da favela e acaba fazendo muito, cometendo muitos erros, assim. E acho que tem esse preconceito, né? Acho que essa questão que a rapaziada também tem falado do lugar de fala, ela é interessante também porque ela tá falando de uma certa incompetência das pessoas brancas. É incompetência mesmo, que pesquisam, né? Sei lá, um homem hétero, cis, branco, vai pesquisar sobre as travestis, né? Bom, eu acho que tem como você falar muito sobre aquele mundo e entender, só que vai dar trabalho, parceiro. E quando a gente fala lugar de fala, a gente tá entendendo, tá falando dos equívocos que essas pessoas cometem porque elas não têm vivência e às vezes porque é completamente diferente você sai da sua casa, vai para a favela fazer o seu trabalho, pega um Uber, volta e é diferente de quando você tá lá, de quando você ou quando Dia a você dia. passou no dia a dia, quando você passou por certas coisas assim. Então, Uhum. acho que tem muita coisa, né, nesse estereótipo do que é ser intelectual, que eu também questiono bastante, mano. Acho que qualquer pessoa que pensa vai questionar essas verdades dadas, sabe? Uhum. Acho que é isso. Eu estava. Uma das ideias que eu tive para. Por que eu quis fazer essa live também é porque tem muito esse debate. Eu recebi, inclusive, um comentário. Eu falei para o Vinícius. Eu não recebo tantos comentários. Eu acho que o Thiagson, que de todos nós talvez seja o que mais recebe, porque ele fala disso diretamente, assim, né? Eu não falo, Total. eu só vivo, tipo, sabe? Eu só escuto minhas musiquinhas, posto lá no Instagram, tal, e tal, assim, vivo. Mas eu não falo sobre isso diretamente. Mas alguém me fez uma pergunta sobre quais estilos de música, né, que eu escutava e tal. Não, foi isso mesmo, nos stories. Eu abri uma caixinha de perguntas, fizeram isso. E aí eu falei, tô escutando muita música, tô escutando muito funk, mas tô escutando muita música asiática, botei um monte de coisa que eu tava escutando mesmo. E aí veio um comentário, assim, no direct, eu só escuto música nacional. Aí depois veio, Tom Jobim, sei lá, Tim Maia, não era bem esses, mas eram uns assim, sabe? Eu acho que eu quis fazer essa live justamente por causa dessa resposta. Porque eu fiquei pensando assim, existe um estereótipo do que seja, do que a gente está falando aqui, do que Bom, seja né? uma figura de um estudioso, de um É. intelectual. Aí eu falo,
E aí, primeiro que isso não é nem uma coisa que a gente ganha de mão beijada. Primeiro que isso não é uma coisa que a gente ganha de mão beijada, né? Eu falo nós, pessoas pretas, periféricas, é algo que a gente vai indo por ocupar esses espaços com muita luta. Não é uma coisa que a gente, do nada, isso, a partir das nossas vivências, nossas dificuldades. E segundo, é porque tem a questão mesmo, né? Tem um autor chamado Bourdieu que ele fala sobre essa questão, né, do capital cultural, do que é considerado cultura, né? Eu falo muito, assim, eu gosto de transitar muito nos espaços, né? Então, você vai pensar fora da música, você vai pensar os museus, as grandes galerias de arte, né? Você vai. E aí, quando se fala, por exemplo, com relação à música, vem a questão de você ter acesso a uma música clássica, né? Você tem que escutar a música clássica. Parece que assim, é um grupozinho muito restrito, né? É uma coisa para a cultura que é para um grupo muito restrito, que ela é feito justamente para a gente não acessar e justamente para dizer que aquele grupo restrito é muito especial, né? E aí vem essa coisa de tipo que é justamente a elite. Quando a gente está falando de estratégias de dominação. E quando se fala de estratégia de dominação, eu acho que uma das estratégias mais potentes e mais difíceis da gente conseguir combater é a estratégia da cultura. Porque é uma coisa que entra dentro do nosso psicológico, assim. É você assistir a novela. Eu estava assistindo hoje um pedaço das Mulheres Apaixonadas e eu falei, gente, como a gente deixou aquela novela passar, sabe, na TV aberta. Verdade. Eu tô tipo assim, como a gente deixou aquilo ali passar na TV aberta, como a gente não. Porque aquilo ali é um absurdo, sabe? Tipo, eu vejo as músicas tocando, essas músicas bossa nova, sei lá, MPB, aí fala daquele negócio bonito ali que a maioria das pessoas não vivenciam, né? Uhum. Então, mas eu vou aqui fazer outra pergunta para vocês. Bora. Vocês, assim, primeiro, né? Eu acho que são várias perguntas que se complementam aqui, mas vocês veem uma diferença entre o que é tocado na favela, na periferia, tipo, o funk que é tocado na favela, na periferia, né? E o que a indústria musical traz para a gente, assim, né? Que eu acho que tem uma coisa talvez um pouco de higienização mesmo, né? Como vocês veem isso também, e como acho que até para o Vinícius mesmo, que é artista também, como é esse processo também de se inserir, de não abrir mão dos seus princípios, sabe? Enfim, é mais ou menos essa pergunta. Eu tenho dado um tempo aí até com uma galera mais nova, 18, 20 anos, assim, os moleque poetas, os moleque do funk, do rap, de batalha, até para eu me entender onde eu tô também, né? Eu tô com quase 40, e aí eu tô com filha, aí a gente acaba fazendo um pouco rolê, estando menos na rua, e a gente precisa estar atento, né? O que a rua tá falando, o que a rua tá respirando, então eu acho que é uma parada importante. E aí eu vejo que a questão, pelo menos alguns que eu tenho andado junto e trocado ideia, os funk de TV, novela, sei lá, pouco toca, assim, nos fones, né, quando eu digo, né, nos fones Bluetooth hoje, né, até sem fio já, o bagulho tá a milhão. E então eu vejo que os trap da galera preta, assim, tá sendo bem consumido, e os funk é aqueles mais raiz possível, assim. O Léo até falou um termo, eu esqueci, eu tava trocando ideia esse dia aí sobre funk, e aí o Mandelão, né? Mandelão, ele fala que é Mandelão e pá. Então, esses aí é os que tocam mesmo, é o que o povo gosta, curte, tá ligado? Então, é uma parada que eu acho que a indústria, ela ainda tá perdida com relação à internet, tá ligado? Por mais que a gente tenha pouco... não é todo mundo que tem um acesso à internet. Assim, para as pessoas de classe média, até classe média baixa, para eles todo mundo tem acesso à internet e a tudo. Mas não, mano, tem gente que não tem Wi-Fi, tá ligado? Não tem que... Eu trampo numa biblioteca, que ela é um espaço público, tem Wi-Fi grátis, vai adolescente lá o dia inteiro e fica às vezes no celular para usar Wi-Fi, tá ouvindo, tá no seu TikTok, no seu Instagram, ouvindo seu funk, seu trap, seu rap. Então eu vejo que com a internet
ela quase democratizou, mas como a internet ainda não é democrático o acesso, então estamos caminhando nesse sentido. Então, acho que a indústria ela começou a pegar alguns artistas aí e criar, como sempre foi, né, goela abaixo. Não vou nem citar nomes assim, mas a gente vê aí, quando vai na TV, eu assisto um pouco a TV, mas aí as poucas vezes que você liga, parece que eu falo, ué, mas outra vez que eu tava assistindo, tava esse artista lá, então, tipo, é porque eles pegam uns poucos e fica maçante, né, comercial e bababá. E aí eu vejo que a indústria, o funk, aí você pega a Condzilla, GR6, você pega aí o Rock Danger, dos moleques do trap lá do Rio, e várias outras, os caras foram criando o seu próprio sistema, tá ligado? E eu acho que agora o que precisa, em questão da indústria musical, dos artistas do movimento, é criar já tem enrolado, mas criar mesmo seus próprios eventos, tá ligado? Grandes festivais, tá ligado? Porque ainda isso não tá na nossa mão, né? A gente vê aí, às vezes, surgem aí uns eventos aí que viraliza os problemas, e aí a gente vê com quem tava na mão, de quem só quer ganhar dinheiro com aquilo, tá ligado? Então aí acaba desrespeitando artista e pá. E aí eu sempre vejo artisticamente, né? A minha visão artisticamente, de quem faz música, quem faz show. Mas eu também tento estar ali junto com o público, saber que eles estão ouvindo. Eu aprendi a ouvir MC Luana, a Nina do Porte, com as minas mais novas aí que eu conheço, tá ligado? Umas meninas 16, 18 anos, com uma cabeça que se eu tivesse 16, 18 anos pensando com que elas pensam, ou que eles estão, a vivência que tá tendo, ixi, eu tinha voado. Então são questões de mais que a gente sabe dos problemas, assim, do acesso, você vê como a parada tá forte na raiz, tá ligado? Onde está o povo mesmo, né? Então eu vou vendo assim isso e vou ficando bem feliz com esse movimento e vejo que a indústria está derretendo. Acho que eu hablei muito aí. Tô abrindo aqui o microfone. Pô, acho que tem uma diferença grande, né, dos funks que tocam sei lá, em filme, série, ou Anitta, essas paradas Ludmilla, funk pop que circula na televisão, que pode circular na televisão, e o funk que toca nos bailes. Eu sempre falo, eu nunca vi. Talvez tenha isso, mas eu nunca vi. Até fico curioso mesmo de saber se tem algum fluxo que já tocou a Anitta. Nem que seja só um pedacinho assim. Porque nos fluxos também toca piseiro, toca forró, várias Sim, paradas. verdade. Mas a Anitta, eu nunca vi. E acho que sobre essa coisa da indústria, a gente acha às vezes que a indústria cria, né? É tipo assim, a indústria tá, como se fala, né, ali criando produtos culturais para alienar as pessoas e deixar elas burras, né? Mas na verdade, a indústria, essa coisa que a gente chama de indústria, é o contrário. Ela só surge depois que existe uma comoção. E a própria história do funk, do rap é isso. Como é que uma música marginalizada, naquela época, nos anos 80, 90, sem passar pelos grandes meios de comunicação, conseguiu atingir a população preta? Então, essa história de uma indústria que cria para vocês burros consumirem, isso não se sustenta muito. E aí a gente entende por que essa música preta americana fazia sucesso. Porque na música preta americana era onde você via o preto empoderado. Você não via o preto empregada, o preto faxineiro, né? E aí isso gera uma identificação também. Além da herança musical que essa música tem com a ancestralidade, com a escuta, com a corporalidade ancestral afrodiaspórica. Ai, que delícia, acho que é isso. Então, a questão de se ver de uma outra forma também, né, Jackson? Que as pessoas viam e, ó lá, ó, nós pode ser o que quiser mesmo. Então, acho que nesse sentido também foi bem importante esse movimento aí. Porra, demais. Vocês estavam falando né, o Thiago falou da Anitta, né? E uma das coisas. Eu tenho acompanhado mais a Anitta. Eu gosto muito da Anitta, gente. Sou muito fã, não, mas gosto. Mas eu acompanho algumas coisas também, até para. Porque
eu fico me perguntando se ela cresceu muito, né? Mas até que ponto ela de fato foi aceita, né? Dentro dessa perspectiva de elite, né? Já que ela hoje é uma mulher, acho que não vi quanto ela tem, mas ela deve ser já uma bilionária, eu acredito, não sei, talvez, pensando na carreira internacional e tudo mais. Mas eu tenho. Hoje eu não tenho mais Twitter, graças a Deus, mas na época que eu tinha, há um mês atrás, eu saiu uma matéria. Essa matéria não, são umas fotos dela com a Kim Kardashian, né? Que é uma socialite, né, americana e riquíssima, que não tem nada mais do que ser socialite. Mas aí é uma foto dela, num evento dela. E aí eu fui ver, eu sempre gosto, eu sou uma pessoa que vê muito os comentários, as reações das pessoas nas redes sociais para ver termômetros reais, né? Não da esquerda, os termômetros reais da população. E aí eu vi lá. E aí no Twitter a galera estava acabando com ela. E uma das coisas que a galera estava falando muito, a serviçal chegou no evento, a empregada doméstica chegou no evento, tipo, tudo isso em português, né? Tipo, tudo isso nós, brasileiros, falando dela, né? E aí eu acho, eu ia entrar, vou fazer duas perguntas em uma agora. Duas perguntas até um pouco diferentes, mas que tem a ver com isso, assim. Primeiro, né? Eu sei que existe muito machismo na música, né, gente? Né? Eu não estou falando só do funk, só do rap, na vida, né? em tudo, né? Mas eu também não vou usar no só do funk, não, gente. Rock é super machista. Lógico. Sertanejo, então, eu nem vou falar sertanejo, que eu nem considero a forma como ele foi empurrado pra gente, enfim, nem vou entrar nesse ponto. Mas como é que é isso, mas também como é que vocês puderem, né, tiverem elementos assim, trazerem isso, como foi historicamente também o processo das mulheres, tanto no funk quanto no rap, e hoje também, se esse cenário mudou, se ele cresceu, se ele evoluiu, se melhorou, né? E eu acho que vou fazer essa e depois eu vou fazer a outra, acho melhor. Eu falando assim você falou da Anitta, até um bom exemplo de como ela tentou ali a carreira internacional dela, e ela acabou sendo aceita em alguns espaços lá, quando ela não tocava funk, tá ligado? Quando ela se aproximava do latino, americano, né? E aí os americanos, a gente sabe os preconceitos que tem lá, né? Então tava virando até uma forçação, né? De questão da Anitta, eu acho que quando ela faz ali o funk, eu acho que é onde ela se dá bem aqui. Talvez, acho que a música ali dela, que ela vai malandra, lá que tem uns rappers também, acho que que eu mais gosto, assim. Mas a questão do rap, ele é um reflexo, né, do que é a sociedade, né? Então, tinha muita música machista, até os próprios Racionais, que é o mais famoso, fala sobre isso, algumas músicas que não tinha a visão de que tava só falando, tá ligado? É o que é aqui na quebrada, é o que eu vivo, e é assim, vadia, puta, papapá, essas paradas. E aí eu acho que como o mundo vai mudando ali, os comentários tá legal ali, sertanejo tinha um carreiro, é isso. E é isso também, né? É como o Thiagson comentou ali, é uma parada também de tipo a indústria pegar o que já existe, que o povo está consumindo, se apropriar e vender de uma outra forma, né? Então, é bem nesse sentido. E aí, voltando ao que você falou, né? A questão do machismo do rap, então, é o reflexo, né, do mundo. Então, se tem mais mulheres fazendo, se tem mais mulheres aparecendo, é o reflexo de que está mudando e tem que mudar mesmo. Eu lembro que um grupo que eu gostava muito nos anos 90, que é o Visão de Rua, que era a Dinadi. Cheguei até em show da Dinadi, ela já fazia um rap pesado, parecido ali com Facção, e contando a vivência dela de mulher solteira da quebrada de São Miguel, um bagulho louco, assim, que não tinha muito. E em Brasília já tinha uma atitude feminina também, então eram grupos, assim, que eu sempre gostei. Né, vou ficar aqui também pagando, sempre fui o diferentão, nunca fui machista, nada a ver. Mas eu sempre gostei de mulher cantando rap, eu achava bem, bem legal. A Negra ali, né, no RZO já fazia diferença também. E aí hoje você vê Tasha, Flora. A Flora, quando eu lembro que no início ali dos anos 2000, eu conheci a Flora em São Paulo, né? Ela era de Brasília,
Japão, é amigo meu de Brasília, falou, uma amiga minha vai para aí, mina nova, aí era a Flora, e ela se vestia totalmente diferente do que hoje, ela se vestia com roupa larga, uma outra atitude, outra forma, né, de agir. E aí ali, você vê que ela foi crescendo também. A Flora é um bom exemplo, né, de como as mulheres no rap foram entrando e mudando isso, né? Ela fez a música lá, Pretinho, e aí ela foi se vestindo da forma que ela queria. Eu acho que ali já é uma mudança ali, né? Eu acho que a partir, não sei se a Flora, mas ela é um exemplo da mudança ali, né? Então eu vejo hoje com bons olhos. Eu acho que quanto mais mulher está fazendo, melhor. Tá trazendo para um outro lado, né? No esporte aí, mulheres narrando, sofrendo mau preconceito, e é isso. Tem que estar ocupando aí os lugares que alguns acham que é só de homem, né? Então é até ridículo falar isso. Mas é isso, eu vejo um bom caminho. O funk, eu acho que historicamente, a Jackson pode até falar mais, teve mais mulheres aparecendo no movimento, então, por questão da dança, da sensualidade também. Mas eu vejo com bons olhos aí no rap, e eu acho que esse é o caminho. É engraçado, né, essa questão. Engraçado não, é da hora essa questão que, por exemplo, eu fiquei pensando na hora que você estava falando, Vinícius, falei, mano, peraí, mina do rap nos anos 90, eu não conseguia lembrar, não conseguia. Aí você falou da Negrali e tal. Então, pô, tem esse machismo, mas é muito louco, porque no funk, na verdade, sempre teve uma presença feminina muito forte, né? E as mulheres fizeram história nos anos 2000. Nos anos 2000 começou uma onda feminina no funk. Tem um documentário muito da hora sobre isso, que é o que fala sobre aquela coisa da feiura preta que a gente estava falando. Sou feia, mas estou na moda, né? E aí a gente vê como as mulheres fizeram história. Muitas pesquisadoras do funk defendem que as letras só se tornaram mais pesadas depois delas. É como se as letras cantadas por homens, bem pesadas, mais explícitas, fossem uma resposta, às vezes ressentida, à mulher que se empodera sexualmente. Então é bem interessante. A gente também, falando do machismo, a gente também não vai pensar só nas mulheres, a gente vai pensar na questão da homofobia, a gente vai pensar na lacraia, que, pô, ser uma lacraia, tudo bem também que é perverso isso, porque eu me lembro muito bem dessa época, nos anos 2000, as pessoas não riam com a lacraia, riam dela. Ela era piada, tem uma pesquisadora que fez um trabalho sobre ela e conta, né, quanto ela sofria com isso. Ela ia no show, se divertia, só que chegava uma hora e enchia o saco, né? Os caras olhando pra ela, dando risada. Ah, eu vou, sei lá, às vezes ofereciam dinheiro para eles darem um selinho nela, como se fosse, nossa, precisa pagar para dar um selinho. Então, acho que tem uma coisa muito perversa, mas ao mesmo tempo o funk ele é contraditório. O funk tem muita mina lésbica cantando funk hoje em dia. A gente sabe também, não dá para idealizar, a gente sabe que não é o funk que toca nos fluxos. Mas existe um movimento hoje, existe um movimento de funkeiros acadêmicos, funk universitário. E o funk. Não, assim, você estranhou, você fez uma cara de estranheza aí, é porque, na verdade, pessoas de quebrada que acessaram a universidade, principalmente pelas cotas, são funkeiras. E aí tem uma galera levantando essa bandeira. Ufa! Não é o funk universitário do Michel Teló, aí se eu te pego. Mas é interessante isso porque eu acho que talvez, ó, vou falar até um bagulho meio polêmico, mas talvez o funk, principalmente aqui em São Paulo, ele é o gênero mais universitário. Não só porque toca bastante nas festas de faculdade, mas porque tem muita Verdade. gente de quebrada fazendo funk. E essas pessoas estão levando o funk das minas lésbicas, o funk das travestis, o funk LGBT. Isso é bem interessante, né? Talvez pelo contexto do funk mais dançante, pelo contexto da putaria, isso acaba. Eu não sei, né? Se porque eu conheço mais o funk, mas eu vejo que tem mais esse movimento. Vejo que tem bastante no rap também, mas eu acho que tem mais no funk. Posso estar enganado. Desculpa aí se eu estou enganado, mas é isso. Então a questão aí do funk que você falou das universidades, até antes do nosso povo, assim, do acessar,
eles já ouviam para também se sentir parte do movimento que eles não são, né? Tem muito dessa história. Thiagson, tem uma pergunta aqui que talvez eu acho que você fala sobre um pouco sobre isso aqui, essa pergunta aqui do Paulo Torrent, que é falando de maneira boa, mas não acaba caindo no liberalismo, esse empoderamento sexual das mulheres que só satisfaz o patriarcado? É uma pergunta bem auspiciosa. Não, e eu vou responder essa pergunta, porque essa é uma pergunta que muitas pesquisadoras já fizeram, então não é a partir de uma leitura do Thiagson, é a partir de uma leitura das Mina Preta. Quem primeiro fez essa pergunta foram as pesquisadoras acadêmicas do funk, brancas, naquela época que não tinha cota na universidade. E no fundo, o que elas queriam era desmerecer esse empoderamento sexual. Tem um equívoco nessa pergunta que é assim: a mulher não pode satisfazer o patriarcado. Qual é o equívoco, meu parceiro? É que a mulher não tá rebolando a bunda para satisfazer um macho. É sobre ela e só ela. Então, essa pergunta, assim, claro que o neoliberalismo se alimenta disso, só que a linha é muito tênue entre um efetivo empoderamento, entre quando a gente vê as letras, a gente fala, se eu pedir para chupar, você vai chupar, se eu pedir para botar, você vai botar. É ela que manda. E uma coisa que o mercado machista gosta de ouvir, é que nesse caso tem os dois. Juntou uma causa que é importante junto com o mercado machista. E aí faz as pessoas desmerecerem essa abordagem feminista das mina preta de quebrada. Mas também essa pergunta, na verdade, essa atitude das mulheres brancas da universidade dos anos 2000, no fundo elas são brancas de classe média apontando o dedo para as minas de quebrada e falando: isso não é feminismo. É tipo a BNT, mó arrogante, sabe? Isso não é, isso é, isso não é. Mano, tá aí, o mundo está a seu critério, por acaso? Enfim, acho que é isso. Eu fiquei pensando na Carol Conká, não sei porque me veio Carol Conká na cabeça, mas é porque ela tem algumas músicas que eu acho que ela transita em vários estilos, né, a Carol Conká. Assim, eu sei que a galera cancelou a Carol Conká por causa do BBB, mas eu não cancelei a Carol Conká, gente, tá nem aí. E aí, enfim, ela tem algumas músicas que falam sobre a questão sexual, né, enfim, mas numa perspectiva da mulher e não do cara, né? E eu vejo que isso, assim, principalmente ali no TikTok, gente, é que eu realmente uso o TikTok para ver o que as pessoas estão escutando. Eu fico lá observando, sabe? Deixa eu ver o que elas estão fazendo, qual é a cultura que está, o que está rolando aqui no TikTok, que eu acho que é um bom termômetro. E realmente tem muitas cantoras de funk, às vezes nem tão conhecidas ainda, mas que às vezes estouram uma música no TikTok e que fala disso, mais uma perspectiva da mulher. Eu acho muito engraçado também que quando é na perspectiva dos homens, as pessoas tendem a não serem tão moralistas, né? Mas quando é na perspectiva das mulheres, aí a moral aparece, né? Aí o julgamento aparece sobre o que aquela mulher pode ou o que ela não pode cantar, né? E aí, comentando um pouquinho sobre o Vinícius, que o Vinícius falou sobre a atitude feminina, eu tenho um caos para contar sobre isso, né? É que eu conheci a Atitude Feminina a Atitude Feminina, gente, é uma banda de rap. E é uma banda de rap do DF. Então, assim, de Brasília, é uma que eu conheço. E eu tive a sorte de conhecer as músicas delas durante o período que elas fizeram sucesso, assim, que a música estourou, que a música saiu, né? Que foi ali nos anos 2000, até 2002, 2005, por ali. E foi por causa desse meu primo. Meu primo escutava rap, inclusive falavam muito que música de bandido, música não sei de quê, não pode escutar rap por conta disso. E aí eu conheci a música Rosas, né, que é uma música que fala sobre a questão da violência doméstica, que é para mim um hino. Eu acho que aquela música até hoje deveria estar sendo estudada, não só assim, eu acho que deveria estar sendo escutada e colocada em todos os espaços de debate com relação a questões sobre as mulheres, assim, que é uma música que fala sobre violência doméstica, inclusive que fala assim, né? Hoje meu amor veio me visitar, trouxe rosas para me alegrar e com lágrimas pede para voltar. Hoje o perfume eu não sinto mais, meu amor já não me bate mais, infelizmente eu descanso em paz. É uma música bem triste, na real, mas é uma música real, né? E eu lembro que quando eu fiz direito, né? Eu sou formada em direito e eu me formei numa faculdade particular porque eu tinha uma bolsa. E eu acabei, nem era o assunto que eu queria falar, eu tinha zero
não é zero também, né? Mas eu não tinha tanta consciência política, eu não, enfim, nem consciência racial mais aprofundada quando eu me formei, mas eu fiz uma monografia sobre a questão da violência doméstica, o direito da igualdade, na época que tinha saído uma coisa no STF, enfim. E aí essa música me veio muito à cabeça, e eu coloquei ela como, lá no comecinho, nem lembro como é que se chama aquilo, mas coloquei esse trecho da música. E quando eu fui apresentar, eu recitei exatamente essa parte da música que eu recitei aqui, né? E aí eu apresentei tudo, foi ótimo. Quando chegou no final, assim, que foi a hora das perguntas lá, né, um dos professores perguntou de onde eu era. Tipo assim, que lugar do DF você é? E naquela época, né, zero, tipo, não tinha essa expertise, assim, essa visão que eu tenho hoje. Então, para mim, foi uma pergunta natural, normal. E aí eu né, que na época estava morando num bairro de classe média, enfim, eu falei, eu sou do Cruzeiro, eu morava no Cruzeiro. Mas eu acho que ele tinha expectativa, depois eu fui refletir, que ele tinha expectativa de que eu fosse responder que eu morava na Ceilândia, entendeu? Porque eu recitei uma música de rap no começo, entendeu? Tipo assim, como você, do nada, sabe? Tipo, e aí eu não tinha nem essa fisionomia que eu tenho hoje, meu cabelo era alisado, querendo ou não, a gente, né, era uma época que eu tava tentando me encaixar. Então, assim, e aí hoje eu vejo assim que foi o preconceito, e foi justamente porque a única coisa que eu fiz de diferente foi recitar uma música de rap. Sabe? Mas, enfim, gente, só para falar, porque eu amo a atitude feminina e eu passei muito tempo sem escutar. E aí, por conta dessa live, eu fui escutar, eu fui ver o que tinha acontecido com elas, se elas ainda estavam cantando, que realmente eu não acompanhei mais, né? E eu vi que elas estão juntas até hoje, pelo menos 2 delas estão e estão ainda cantando. E elas ganharam um prêmio, né? Elas ganharam um prêmio, né, por conta da música Rosas, assim, que é uma música realmente fantástica. Então já deixo aí para a galera escutar. A atitude é muito legal. Eu também ouvia nessa época aí, o DJ Rafa que produz, a Aninha, conheci a galera também. Isso aí é bem legal, um movimento bem importante ali naquela época, né? Então foi bem legal. E aí, gente, a gente já está caminhando aqui para 1h12. Eu vou meio que juntar uma perguntona, assim, para a gente ir para a conclusão. Queria ter feito muito mais perguntas, gente, mas é isso, né? Nossa, por mim eu pegava. Eu tenho tipo 4 perguntas aqui, não é brincadeira. Mas eu acho que eu vou fazer um compilado aqui. Vou fazer um compilado das 3 últimas aqui. Quais são os impactos que vocês veem da cultura do rap, do funk no Brasil, né? Se vocês acreditam que hoje eles são mais valorizados ou não do que antes, do que, né, do histórico que a gente já tem, tipo, né, como vocês veem o cenário também hoje, como era antes, se teve avanço, se está melhor, se está pior. Mas o que eu quero no final que vocês respondam mesmo é como é que esses movimentos culturais eles contribuem para as nossas estratégias de subversão, de conscientização política, porque em todas as quebradas que eu vou, em todas as comunidades que eu vou, eu tive em Ribeirão Preto, o Vinícius mora em Ribeirão, se eu não me engano, né? Mora em Ribeirão, e a gente esteve junto na mesma atividade que foi do Centro Socialista, e eu vejo o quanto que dentro das comunidades isso é potente, assim, a questão de rimar, a questão de fazer poesia, é o momento que a comunidade se une. E aí eu queria fazer essas perguntas aí para vocês, para a gente ir para a conclusão. Vamos ver se eu lembro bastante. Vou aqui, ó. Vou repetir. Né, quais são os impactos, se vocês acreditam melhor, e assim, como ele contribui para as nossas estratégias de conscientização, de subversão. Sim. Eu acho que o movimento, o rap, ele acabou crescendo muito, assim, a questão da música, né? Mas eu acho que o movimento como base, ele ainda se mantém, assim. Como eu vejo muitas oficinas de MC, de DJ, de grafite, então a cultura hip hop, ela ainda, na quebrada, ela se mantém resistente, né? Então acho que é um impacto, assim, que é grande na vida dos moleques, da garotada, das meninas novas.
de K-pop. Eu conheço pelo menos umas 4 meninas aqui novas, com menos de 24 anos, que são grafiteiras, então eu acho isso muito legal. Uma estava até no evento lá com a gente, que é a Bruna Liz, e tem outras meninas também, então eu acho que é um impacto social assim gigantesco. E aí o tem melhorado talvez seja para alguns, não sei, seria. Eu fico na dúvida na questão do que seria a melhora, né? A fala da favela venceu, né? De que é muito rebatida, eu acho que é a pessoa da favela que venceu, e isso é bom, muito bom, tá ligado? Acho que a frase deveria ser essa: o favelado venceu, um favelado ali, outros favelados, e todos têm que vencer, mas estamos caminhando para isso, a gente sabe dos problemas, né? Então acaba entrando um pouco aí das 3 perguntas. Eu acho que esse movimento do rap, ele precisa estar atento também a quem está dando a mão e de quem a gente está apertando a mão também, tá ligado? A gente tem que ficar ligeiro aí, porque muitos tá querendo apertar a mão, tá junto, mas não para estar somando, né? Então a gente tem que ficar ligeiro na questão da indústria, de apropriação, que sempre vai rolar, mas é uma questão de saber se portar também. Dinheiro não é tudo, acho que o movimento é maior que grana. Vai surgir, como tem surgido, movimentos, grupos, artistas que já vão fazer funk, rap a partir de uma outra realidade, né? Uma realidade classe média alta. Tem rap que fala bem do Bolsonaro, então a gente vai lidar com isso, tá ligado? É a questão de crescer muito e perder a mão. Então a gente tem que sempre estar olhando para trás, sabendo quem fez a estrada aí para a gente tá caminhando, tá ligado? Então acho que a gente tem que estar atento, tem melhorado, é legal ver todo mundo prosperando, mas sempre com a lupa, né? Com a visão de lince aí. Bom, quero agradecer. Obrigado aí pelo convite. Antes de responder as perguntas, quero dizer que é muito contraditório se a gente pensar na realidade material. Quando eu vejo as descrições que o Mano Brown fazia da época dele, na pedreira, eu falo, mano, todo favelado, ou quase todo, é muito privilegiado hoje em dia, né, em relação a tudo que ele viveu. Embora eu tenha um projeto lá na Nova Titã, uma comunidade de Santo André, e ali, como é uma favela recente, até encaixa com as descrições que o Brown fazia da pedreira, terra, barraco de madeirite. Mas assim, acho que as coisas melhoraram. Por outro lado, quer dizer, proporcionalmente, a desigualdade continua. Porque talvez o rico ficou rico e o pobre tem um pouquinho de acesso, tem, mas proporcionalmente. E quando a gente fica brisando nessa coisa da proporção, no fundo a gente está falando, a estrutura social não mudou. Aí é triste, a estrutura social tem que mudar. Agora, acho que o impacto do funk tem uma coisa muito doida na nossa vida, que não é exatamente o que, é como. Como é que a gente se envolve com o funk? O funk pode ser usado para fazer propaganda do Bolsonaro, MC Reaça, por exemplo. Aliás, tem um caso muito interessante, o MC Nandinho, do Rio de Janeiro, que compôs Malandramente, A Menina Inocente. Ele fez, de livre e espontânea vontade, funks pro Bolsonaro. Eu conto essa história, ele publicava nas redes sociais. Eu conto essa história e todo mundo fala assim: "Ah, mas ele estava recebendo". Eu falo: "Não, mano, não é propaganda, não é por dinheiro". Talvez se fosse seria menos pior, né? Não sei, ou pior também. Mas assim, ele estava de livre e espontânea vontade fazendo funk pro Bolsonaro. Então não é o quê, é o como. Eu acho que a rapaziada hoje tem usado o funk como forma de empoderamento, de refletir sobre raça, classe e gênero. E isso é muito bonito porque eu vejo que levantou um pouco minha autoestima também. Eu também tive esse processo de tentar me enquadrar, sabe, de usar roupinha tipo Dória. Não era as roupas do Dória, porque, né, o Dória só usa roupa de marca, mas assim, quando eu estava envolvido na música clássica era camisa, aquelas coisas, tentando me enquadrar. E hoje eu vejo que a rapaziada que entra na universidade já não precisa mais se enquadrar. Eles já estão ali, ó, sou isso mesmo, o bagulho é isso aqui.
já tem um questionamento próprio dessa nova geração que é muito bonito, e eu acho que o funk está muito associado nisso aí. Os debates em torno do funk ajudam muito nesse empoderamento e nessa luta política. Eu lembrei de uma situação engraçada quando eu me formei em História, e aí teve um trabalho, uma professora de História da Arte, aí ela falou, vocês podem falar sobre MPB. Aí eu falei, então não vai falar de rap. Ela, não, tá falando de música popular brasileira. Eu falei, é rap. E aí ela ficou brava. Era isso, tá ligado? O popular, pra ela, MPB é o Chico, blá, e fui rebater. Então, o bagulho é doido. É por isso que eu acho muito interessante aquelas paródias que tem do Catra, que ele fazia Uma Tarde em Itapuã, aí ele fez a versão Uma Mamada de Manhã. Aí tem o Puto de Paris, que pegou a construção do Chico Buarque e fez... Porque é isso, né? Você tá jogando com esse prestígio que a MPB tem e o desprestígio que o rap tem, que a favela tem. Fica bem interessante. E ao mesmo tempo serve para mostrar. Porque muita gente acha, o funkeiro faz funk porque ele não conhece Chico Buarque. Porra nenhuma, meu parceiro. Claro que conhece, que o bagulho às vezes é ruim mesmo. Às vezes não gosta, é isso. Uma coisa que o Thiagson fala muito, assim, é óbvio, né, gente, é muito mais pergunta para fazer, mas não vai dar tempo. Mas essa coisa da música clássica, eu vi alguns seus vídeos, você fala que o funk é hoje o estilo musical que mais usa música clássica, né? E aí, por um acaso, inclusive, você faz uma análise do Bum Tantan, que é, inclusive, a música do funk que eu mais gosto, que eu já acho que justamente que a gente gosta da flauta. Nossa, que aí eu entraria em outro assunto, mas assim, aquilo ali é genial, assim, né? E eu não entendo nada de música, mas assim, a sonoridade daquilo, e é isso que você falou com relação à questão do empoderamento, e eu acho que a questão da alegria, sabe? Eu acho que o funk, ele traz essa possibilidade de viver, sabe? Não só sobreviver, sabe? Eu acho que é por isso que hoje é uma coisa que tem... por isso que a gente está cansado, né? Somos a sociedade do cansaço, somos a sociedade que, né, estamos, óbvio, né, que em outros momentos houve outras questões, outros problemas, como vocês falaram, em outros momentos era mais pesado, era mais difícil, mas ao mesmo tempo também, principalmente agora, sei lá, nos últimos 4 anos, governo Bolsonaro, sei lá, eu acho que é por isso que eu hoje só consigo escutar coisa alegre, porque eu acho que tem isso também, o funk, ele tem muito essa coisa de trazer a beleza, assim, sabe? Da gente se olhar, e se enxergar e se ver, sabe? Também, assim, somente mulher, assim, eu acho que sabe, que é a questão de dançar ali pra gente, eu acho que é uma coisa que traz alegria, eu acho que a gente precisa de alegria, eu acho que a gente precisa que a nossa música, entendeu? O que a gente faz traga outras possibilidades de vida, né, para a gente, outras perspectivas de onde a gente pode chegar. E aí, comentando essa coisa, realmente me incomoda muito essa coisa da favela venceu, não acho que já me incomodou mais, hoje como eu tenho outras percepções, hoje isso me incomoda menos, mas tem uma fala da Sueli Carneiro justamente no Mano a Mano, no podcast do Mano Brown, que ela fala, a favela não venceu não, galera. Ela fala assim, quem foi que inventou isso daí? Tipo, isso não aconteceu, a favela, tipo, ou o que eu não tô vendo. O que há é uma mobilidade social de pessoas, de indivíduos, como o capitalismo sempre permitiu, né, que tivesse. Mas estruturalmente, inclusive, muitas vezes isso nem retorna para a gente, né? Tipo, as pessoas não pensam, porque aí eu vou deixar o recadinho aqui final, que é tipo, a gente não basta a gente produzir a música, de produzir o funk, produzir o rap, a gente precisa ser dono das gravadoras, do negócio, sabe? Tipo, precisa criar também nosso próprio cenário, né? Ser dono dos meios de produção, no final das contas. Mas eu vou abrir, gente, talvez, se vocês quiserem fazer alguma consideração final ou quiserem falar do trabalho de vocês ou das redes de vocês, eu vou abrir. Eu já deixo aqui, eu acho que eu já vou agradecer de antemão mesmo, aí vocês encerram com vocês, mas agradecer o convite, assim, agradecer o debate, eu acho que esse debate precisaria ter uma live todo dia, eu juro para vocês, eu acho que a gente ainda assim não conseguiria esgotar o quão
rico. Eu tenho tentado trazer isso mais nas minhas redes, porque eu realmente acredito que a cultura ela é um fator de mobilização social. Eu acho que ela é talvez hoje o principal. Eu acho que a gente precisa olhar as coisas em outra perspectiva. E para mim isso tem sido muito rico. Acho que finalmente eu tenho gostado de produzir conteúdo na internet justamente porque eu tenho percebido isso. Porque se eu fosse ficar só ali na parte mais acadêmica ou intelectual, o que eu falo intelectual na perspectiva da academia mesmo, tipo, de ficar falando as coisas ali dos conceitos e tal, eu tenho percebido isso muito maçante. Eu quero expandir isso, eu quero falar para outros públicos. E eu acredito que a música, a cultura, eu acho que ela faz isso, né? Ela consegue chegar nesse ponto. Então, muito, 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 eu queria deixar aqui muito obrigada mesmo por vocês terem aceitado esse convite, assim, vocês nem titubearam, então muito obrigada. Bom, eu que agradeço e parabenizar você pelo corre, pela sua postura, a importância que você está dando para os temas. Eu acho que isso faz diferença. E é como você falou, né? Para falar com quem a gente quer atingir, né? Então, eu acho bem interessante. Bom, agradecer aí também o Jackson, é um prazer aqui estar falando com você. O trabalho é sensacional. E estamos aí fazendo o nosso rap, a nossa caminhada, lutando aí cada dia também, trampo com cultura, né? Para quem não sabe, também coordeno programação do Espaço Cultural, então todo dia trampando com isso dá um pouco de liberdade, assim, dos BO que vai surgindo aí na vida, né? E então, só agradecer mesmo, e tamo junto aí, precisando daquele salve. Vem para Ribeirão aí de novo, passar aquele calor lá, que você viu que é quente. E tiver SP, vou colar lá no baile, trombar o Jackson também, e vamos que vamos. Valeu. Gente, muito obrigado pelo convite, de verdade. É sempre bom falar sobre esses temas, porque o conhecimento ele nasce assim, né? Ele nasce na discussão, na troca. Ninguém cria. O conhecimento é uma roda que vai girando, se retroalimentando. Então, muito obrigado. Por último, eu queria dizer que acho que é sempre muito incômodo ver o favelado gozando, né? É esperado que o funkeiro sempre fale das dificuldades, seja no rap, seja no funk. Isso é mais aceito para quem é de fora. Agora, quando ele goza, é sempre um problema. É isso, segue o pai nas redes sociais, canal do Thiagson, tá no Instagram, no Facebook, que ninguém usa mais, no Threads, no Twitter, que virou Xvideos agora, no TikTok, até no OnlyFans. Thiagson você acha nas piores plataformas aí duvidosas. Obrigado, gente. Bom demais. É isso, gente. Então, boa noite a todas, todes e todos. E acompanhem lá nas minhas redes sociais, que em breve eu vou divulgar a próxima live. Muito, muito, muito obrigada. Valeu.